Você já teve a curiosidade de abrir um arquivo gerado pelo fatiador para ver o que tem dentro? Se não, você vai ver agora. Isso é o G-Code. Parece um monte de código sem sentido, né? Mas até o final do vídeo você vai estar lendo esses arquivos como um operador da Matrix. O G-Code é um padrão utilizado pela maioria das impressoras 3D e também por outras máquinas como CNCs, corte a laser, entre outras. Cada linha desse arquivo é um comando que a impressora precisa interpretar e executar. Um comando normalmente ele tem a seguinte estrutura: G, um número que identifica o código do comando, e à frente pode ter um ou mais parâmetros separados por espaços. Existem também alguns comandos iniciados com M ao invés de G. Esses comandos eles são específicos do firmware da impressora, neste caso aqui o Marlin. E junto de alguns códigos você pode ver ainda algumas frases começando com ponto e vírgula. Tudo que vem depois do ponto e vírgula é ignorado pela impressora. Para rodar os comandos na impressora, eu vou utilizar o Octoprint, que está conectado à minha impressora. Você também pode utilizar outro software como o Simplify 3D ou Pronterface para enviar comandos. O primeiro comando que eu vou executar é o G28. Eu vou digitar G28 aqui e clicar em Send. Vou dar um Enter. Aí você pode ver que a impressora ela vai executar o comando de homing, ou seja, ela vai para a posição X, Y e Z igual a 0. No caso da minha impressora, eu configurei ela para fazer o homing do eixo Z lá no centro da mesa, por isso ela parou por lá. Você também pode especificar qual eixo você quer fazer o homing de forma individual. Então eu vou executar aqui G28X. Então você pode ver que só o eixo X vai para a posição inicial dele. Como a minha impressora utiliza um sensor de nivelamento automático da mesa, eu vou rodar o comando G29. Esse comando G29 ele vai fazer a medição de 9 pontos da mesa para o nivelamento automático. A maioria dos comandos eles vão começar com G1, que é um comando para movimentação. Então se eu digitar aqui G1, X e o valor, por exemplo, 100, eu vou enviar a impressora, o eixo X da impressora para a posição 100. É possível também movimentar mais de um eixo ao mesmo tempo. Aí é só adicionar, por exemplo, G1, Y, 100, Z, 50. A velocidade do movimento é definida passando o parâmetro F. Então, por exemplo, se eu rodar G1, X0, F100, pode ver que a impressora ela vai bem devagarzinho. Duas horas depois. Agora eu vou executar novamente, passando uma velocidade bem maior. Até que um novo comando G1 com o parâmetro F não for passado, a última velocidade que foi informada para ele, ela é utilizada para os seguintes movimentos. E lá no código G-Code você vai reparar também que a extrusora é considerada como um eixo. Por exemplo, nessa linha G1, X95, Y127, E0, o parâmetro E define o tanto que eu vou mandar de filamento pela extrusora. Então primeiramente eu vou aquecer o hot end a 200 graus, pode ver que a temperatura dele aqui atual está a 30 graus, então vou rodar um comando aqui M104 S200. Esse comando vai mandar o hot end esquentar a 200 graus. Então vamos aguardar ele chegar na temperatura para a gente poder mandar filamento para a extrusora. Beleza, a extrusora chegou a 200 graus, então agora eu vou mandar um comando para definir a extrusora como posição relativa. Isso significa que se eu mandar um comando G1 E100 F150, por exemplo, isso significa que eu vou conseguir mandar 100 mm a cada vez que eu rodar esse comando. Caso contrário, ele funcionaria como os outros eixos. Eu teria que mandar 100, depois eu teria que mandar E200 para ele mandar mais 100. E agora sim, eu vou mandar esse comando aqui para minha extrusora mandar 100 mm de filamento. A gente já consegue ver o filamento saindo lá. Também é possível passar valores negativos. Por exemplo, para retração do hot end eu poderia passar G1 e -1. Isso fará com que a minha extrusora faça a retração de 1 mm de filamento. Legal, né?
nunca mais você vai olhar um G-Code da mesma forma. Lá no site do Marlin tem uma lista com todos os comandos que o Marlin entende e a sua descrição. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você tenha curiosidade de aprender um pouco mais sobre esses comandos. Antes de finalizar, mais um comando que é importante você saber é o M503, Report Settings. Então, se você vir aqui e rodar o comando M503, ele vai carregar para você aqui uma lista de configurações que está lá gravado na memória da sua impressora. Então você consegue ver, por exemplo, quais são os passos por milímetro dos eixos X, Y, Z e da extrusora, velocidade máxima, aceleração máxima, os parâmetros de nivelamento automático da mesa. Então aqueles 9 pontos que a impressora mediu quando eu rodei o comando G29, eles ficam gravados aqui, ó. Estão todos aqui, e várias outras configurações. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como este. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na próxima.